Vamos lá, Brito, conte-nos como você interpretou o discurso de Bolsonaro durante ali a convenção do PL, né? O que você viu em relação às ameaças, a esse chamamento em 7 de setembro? Conta pra gente. Thalita, eu até chamei a atenção no blog que uma frase do Bolsonaro me deixou de orelha em pé, como dizia minha avó. É o momento em que ele convoca a manifestação do 7 de setembro e diz que, aspas, é a última vez que vocês irão à rua, fecha aspas. E fiz as contas. De 7 de setembro para 2 de outubro, são 25 dias. 25 dias numa campanha presidencial, você imaginar que um dos dois lados favoritos não vá ter uma manifestação, um ato público, um evento, uma motociata, já que ele gosta tanto. Por que dia 7 de setembro será, aspas, a última vez que vocês irão às ruas, fecha aspas? Eu acho que isso tem um significado. O Bolsonaro tem esse ar que ele tem, amalucado, mas ele não, como dizia a minha avó de novo, ele não acende charuto na pelega de R$100. Ele não é maluco. Ele pode ser o que você quiser numa lista extensa de qualificativos negativos, mas maluco ele não é. Há um sinal no que ele diz. E esse sinal, evidentemente, está dado. Há 15 dias atrás, quando você estava de férias, eu participei do programa aqui, antes de acontecer esse episódio de Foz do Iguaçu, que foi justamente no dia seguinte, foi numa sexta-feira eu participei do programa, no sábado aconteceu aquele evento de Foz do Iguaçu, diante daquela escalada de eventos negativos, de drone bombardeiro em Uberlândia, bomba de fezes no comício aqui do Rio de Janeiro, agressões verbais 1000 na internet, eu disse que nós estávamos diante de ameaças de natureza terrorista ao processo eleitoral. E, infelizmente, aconteceu o episódio de Foz do Iguaçu e agora, semana passada, aconteceu esse episódio inacreditável de um idiota, um bobalhão, que vai para a internet completamente excitado, prometendo pendurar pelos pés, de cabeça para baixo, os ministros do STF, que chama as duas ministras, Rosa Weber e Carmen Lúcia, de vadias, e que, além de tudo, ainda pretende caçar com C cedilha o Lula, o Marcelo Freixo e outros personagens do processo eleitoral. Isso era um passe telegrafado, como a gente diz em futebol, estava na cara que ia acontecer. Da mesma maneira que algum tipo de iniciativa de Bolsonaro contra o processo eleitoral, contra a realização normal de eleições livres, vai acontecer, só não acontecerá se alguém mostrar a ele que ele não terá condições político-militares de fazê-lo. E é por isso que eu me preocupo muito com esse 7 de setembro. Thalita, no ano passado, quando o Bolsonaro fez aquela manifestação golpista, chamou o Alexandre de Moraes de canalha e dirigiu-se a outros ministros do Supremo de maneira grosseira, no que foi considerado o fiasco de uma tentativa golpista, porque as manifestações, embora fossem grandes, não foram tão grandes quanto se imaginavam e transcorreram em relativa paz, nós tivemos uma característica que esse ano não vai se repetir. Naquele ano, a pretexto de evitar os efeitos da pandemia de coronavírus, o Exército cancelou o seu desfile. Agora, em 2022, ao contrário de cancelar, pretende fazer um desfile de dimensões muito grandes, em função dos 200 anos de independência que vão se registrar agora no 7 de setembro de 22. Como é que você vai fazer para colocar no mesmo lugar, no mesmo dia, uma manifestação? E aí ninguém duvida que o Bolsonaro tem condições de levar 40, 50 mil pessoas, e pessoas furiosas, dessas que portam faixas pedindo intervenção militar, ditadura, AI-5, prisão de ministros do Supremo, e o desfile militar propriamente dito. Nós vamos ter
as tropas do exército desfilando de fuzil na mão, fazendo aquele passo ritmado das marchas, passando na frente das faixas de fechem do STF, na frente de faixas intervenção militar já. E o que vai acontecer se um grupo desses, à la Capitólio, se dirigir às rampas do STF para fazer algum tipo de vandalismo? O que vai acontecer? Os nossos generais sabem disso. Eu gostaria muito que os grandes jornais se dirigissem às Forças Armadas e perguntassem: ministro Paulo Sérgio, como é que o Exército, a Marinha e a Aeronáutica vão zelar para que este bolsonarismo radical, que está convocado para uma manifestação no dia 7, contra as urnas eletrônicas, contra o sistema eleitoral, contra a verdade eleitoral que delas vai brotar, como é que isso vai se conciliar com um desfile de 30, 40, 50 mil soldados à frente deles, ali, separados apenas por um gradil destes de metal, né, na pista do eixo monumental e do gramado e arquibancadas? Como é que isso vai ser feito? Como é que se vai evitar a contaminação? E se acontecer algum tipo de conflito violento, como é que vai ser? O que o Exército vai fazer? Porque nós não podemos esperar que a Polícia Militar, que nem vai estar ali, vai estar nas entradas, etc., tal, vai agir. Ainda mais com o governador do Distrito Federal pendurado eleitoralmente, Jair Bolsonaro. Ele não vai fazer uma operação espanca bolsonarista ali na esplanada se eles saírem da linha. A gente sabe até das simpatias que a polícia tem, já teve até mais, mas que a polícia tem, pelos bolsonaristas, quando não são uma coisa e outra, uma coisa só. Então, esta é a minha preocupação. E eu acho que é para isso que a sociedade tem que estar atenta. As Forças Armadas são um serviço público. Se é correto nós cobrarmos dos serviços de saúde, dos serviços de educação, a qualidade e a independência com que prestam seu serviço à população, também em relação às Forças Armadas, nós temos o direito de saber como é que as Forças Armadas estão encarando o fato inescondível de que vão realizar um grande desfile, uma grande demonstração de força bélica, justamente ao lado de aglomerações absolutamente belicosas, como são as que Bolsonaro está convidando para a manifestação de 7 de setembro. Tudo isso é sublinhado pela frase, volto a repetir, será a última vez que vocês irão às ruas. Então, o presidente da República está dizendo que o jogo termina no 7 de setembro, e depois do 7 de setembro não adianta ir à rua, não adianta se manifestar, não adianta externar a sua preferência. Há 3 semanas atrás, Bolsonaro na live em que ele também anunciou que iria fazer essa vergonha de os embaixadores estrangeiros para expor as deficiências, segundo ele, do processo eleitoral brasileiro, Bolsonaro também disse que todos sabiam o que tinham de fazer e que tinham de fazer antes das eleições. Essa frase também tem um significado. Dependendo das pesquisas, dependendo da movimentação política, do início, do desenrolar da campanha eleitoral, podemos ter uma situação em que se torne inescondível, se torne inevitável uma derrota do bolsonarismo e a virada de mesa depois da derrota é choro de perdedor. Antes dela acontecer, permite esta versão de que é a defesa da verdade eleitoral, da verdade sobre a vontade do povo brasileiro, do eleitor brasileiro. Então, é, em tese, politicamente muito mais conveniente, né, que tentativas de golpe se deem antes da realização das eleições. E até com pretexto, né, de mantê-las. 64 Sim. Foi feito dizendo que o movimento militar era para garantir as eleições de 65. As eleições presidenciais de 65, que preocupavam tanto os militares de 64, jamais aconteceram. Jamais aconteceram. Deixaram ter algumas eleições de governos estaduais ali, perderam as duas, entraram em crise, inclusive, mas
presidencial nós só veríamos, então, 25 anos depois, em 1989.